Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os demônios suplicavam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho hoje, o texto é de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Jesus realiza o seu primeiro exorcismo aqui no Evangelho de São Mateus. Depois de ter acalmado a tempestade, como nós vimos ontem, que apavorava os discípulos, e as tempestades da nossa vida que nos apavoram, Jesus agora vence a raiz de todo o medo, o diabo. Agora, a libertação que Jesus hoje opera atinge aquele que detém o poder da morte. E assim liberta os que, por medo da morte, eram escravos a vida toda. É interessante nós percebermos o que São Mateus coloca aqui para nós. Jesus está ali na região de Gadareno, dos Gadarenos, e vem até o seu encontro dois homens possuídos pelo demônio. E diz que esses homens eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas quando vem Jesus, aqueles homens que estão tomados pelo demônio começam a gritar: o que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para perder-nos? E eles dizem: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. É interessante porque o texto aqui coloca com muita evidência que o diabo é mandado aos porcos. Mas veja, por uma ordem de Jesus. É preciso entender isso. Se há uma ação do demônio no mundo, e esse se há é com certeza há uma ação do demônio no mundo, existe uma permissão de Deus. Agora, é óbvio, a pergunta que nasce é: Deus me ama, por que Ele permite o demônio agir no mundo então? Veja, a ação do mal, permitida por Deus, é para que manifeste o poder da sua justiça. Como que significa isso? É a nossa liberdade. Nós não estamos impedidos de rejeitar a Deus. E Deus, que é o sumo bem, ao rejeitar o sumo bem, obviamente, abraçamos o mal. Abraçamos o mal. Agora, quando abraçamos o bem, vemos o quê? O bem que expulsa o mal, e a justiça de Deus ali é comprovada. Agora, o que me vem ao coração é uma coisinha que aparece no final do Evangelho. Os demônios então vão para a manada dos porcos e eles se precipitam no mar e morrem todos. Quando aqueles que guardavam os porcos viram isso, eles fugiram e foram até a cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos do demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Veja que interessante. Jesus expulsa o demônio e os homens expulsam Jesus. É muito interessante esta situação. Jesus expulsa o demônio dos homens. O homem fica livre. Agora, os homens expulsam Jesus. Veja a nossa liberdade. Deus liberta o homem do mal e o homem expulsa Deus da sua cidade. Por quê? Porque estão interessados no lucro e esse homem está dando prejuízo para nós. Meu irmão, minha irmã, trazendo isso para a nossa vida, para a minha vida, eu tenho acolhido Jesus frente à libertação que Ele quer realizar dos demônios interiores que eu carrego. E o que é o demônio, o diabo? É aquele que divide. Quantas coisas tem dentro de nós que nos dividem, que nos separam, que nos fragmentam. E preciso pôr nome nisso. Jesus quer me libertar, porque Jesus quer me fazer um homem inteiro, unido a mim mesmo.
Porém, isso causa dor, isso vai gerar morte. E muitas vezes, diante dessas perdas, nós preferimos recusar a Deus. Será que nós queremos acolhê-lo na nossa cidade, no nosso interior? Ou será que o nosso comportamento tem expulsado Jesus da nossa vida? Que o Espírito Santo nos ajude a escolher a Deus para vivermos também nós uma libertação profunda dentro do nosso coração. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.